Olá, tudo bem? Eu quero começar pedindo desculpa pela minha voz. Até hoje eu estive para não gravar um vídeo precisamente por causa disso, mas senti necessidade de gravar este vídeo como um complemento ao vídeo que eu gravei ontem. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu prefiro que sejam vocês a constatar aquilo que eu vou falar. Só que eu tenho mesmo que falar isto. Este canal tem uma diferença fundamental em relação a outros. É que aquilo que eu tenho apontado aqui recorrentemente se prova no dia a dia. E hoje, o vídeo que eu gravei ontem está-se a provar exatamente aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse teve a ver com o facto de sempre que os mídias tradicionais chama alguém para comentar assuntos relacionados com o mercado financeiro, eles chamam sempre pessoas ligadas ao sistema financeiro, de uma forma que fica evidente que se trata de alguma forma de publicidade paga, de uma forma de divulgar empresas e de uma forma de dar a essa empresa espaço para elas fazerem o trabalho que se propõe. Eu hoje assisti acerca do que está a acontecer hoje no mercado financeiro. Eu hoje assisti pelo menos uns 6 ou 7 entrevistados sendo chamados para comentar a situação do mercado financeiro e pasme-se, 100% dos casos, inclusivamente em mídias diferentes, foram de pessoas ligadas ao mercado financeiro. Pessoas que têm interesse direto naquilo que se está a passar no mercado financeiro, até porque eles, muitas vezes, através daquilo que falam, e não é alheio aquilo que está a acontecer hoje no mercado, embora eles não falem isso, aquilo que eles já tiveram a falar ultimamente e ontem em especial, já era, eles dizem que tem a ver com as medidas que o governo está a fazer de defesa das empresas, virado sobretudo para pequenas empresas. Cerca de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é muito dinheiro. Mas para o Brasil não é nada especial. O Brasil não vai quebrar por causa disso, não vai desequilibrar as contas por causa disso, até porque esses incentivos são incentivos que vêm através do crédito. É coisa que todos os países, ao contrário daquilo que eles dizem, todos os países do mundo fazem, porque todos os países do mundo têm interesse em proteger as suas economias. O que os outros países não fazem é aquilo que a Lava Jato fez, que foi para supostamente atacar casos de corrupção, destruiu empresas e empresas que detinham tecnologia de ponta e que hoje o Brasil não detém mais e que até voltar a reconstruir o mercado, no caso, o mercado de construção, eh, voltando a deter a força que teve no passado, vai ser muito difícil. Eu quero lembrar, por exemplo, que a Odebrecht não só tinha obras no Brasil, mas tinha obras por todo o mundo, inclusivamente pelos Estados Unidos e pela Austrália, na África e em outros países da América Latina. Essa empresa foi destruída. Isso sim nenhum país do mundo faz. Agora, quando eu vejo que a televisão, os mídias tradicionais, se chamam para comentar assuntos relacionados ao sistema financeiro, pessoas de dentro do sistema financeiro, você poderia dizer, bom, é normal, porque uma vez que tem a ver com o sistema financeiro, ninguém conhece mais por dentro o sistema financeiro do que quem vive lá. Não é bem. Uma coisa é conhecer o sistema financeiro, e é isso que vocês têm que ter presente. Outra coisa é achar que essas pessoas vão vir para os mídias defender aquilo que realmente acontece. Eles não fazem isso. Porquê? Porque não é do interesse deles transmitir para fora o conhecimento que eles têm. O conhecimento que eles têm
de como funciona o mercado financeiro é demasiado precioso para lhes fazer isso. Eles jogam precisamente com o conhecimento que eles têm de como funcionam, porque eles são atores diretos. As coisas no mercado financeiro acontecem em grande medida pelas ações dessas corretoras que operam nesse mercado. E elas ali estão a defender os interesses dos seus clientes. E os seus clientes não são pessoas de classe média e muito menos de classe baixa. Os interesses que eles defendem são de grandes pessoas que detêm grande fortuna. Digo mais, essas empresas até aceitam pequenos, pelo menos algumas delas, pequenos investidores que estão trabalhando com elas. Mas até esses são prejudicados no sistema. Porquê? Porque elas não têm nenhum interesse em que essas pessoas ganhem. Ah, mas não são clientes da mesma. São clientes, mas são clientes que eles preferem, eles gostam de os ter, precisamente para tornar mais fácil a manipulação e fazer com que eles tomem, uma vez que são eles que tomam as medidas pelo cliente, tomar as medidas que eles anunciam em relação à conta desses clientes, o que certamente eles não fazem com a conta dos clientes maiores, a não ser no momento, como eu expliquei no vídeo anterior, em que o objetivo é manipular o mercado. Então, por exemplo, se eu quero manipular o mercado fazendo o dólar subir, é claro que eu não posso fazer isso com pouco dinheiro. Eu tenho que usar bastante dinheiro. E porquê? Porque eu sei que o mercado, devido à minha ação, vai necessariamente subir. E quando ele subir e atingir o patamar que eu entendo que é razoável, eu vou intervir fazendo baixar. E vocês querem ver mais uma prova de que isso funciona assim? É que ontem, mesmo com aquilo que se falou, o dólar voltou a cair em relação ao real. E hoje ele está a ter uma subida ridícula, muito pequena. Porquê? Porque o fluxo de entrada de dólares no país continua a ser superior à saída. Porque o dólar cada vez tem menos importância e cada vez é menos utilizado no mercado internacional. Então, cada vez se torna mais difícil especular com o dólar. Como é que você vai especular com um bem que ele começa a existir em excesso no mercado? É muito difícil, é muito mais fácil especular com bens em que eles estejam numa situação de equilíbrio no mercado, em que a procura e a oferta estão mais ou menos no mesmo nível, ou então que haja um pequeno desfazamento no sentido da escassez. Agora, quando o produto começa a existir numa quantidade muito maior do que a procura, e é isso que já está a ocorrer com o dólar, precisamente por aquilo que eu falei, cada vez ele está sendo menos utilizado nas transações que não envolvem, por exemplo, os Estados Unidos. Os BRICS entre eles já negociam sem recorrer ao dólar e estamos a falar de um mercado que ronda os 40% do mercado global, anda entre 30% e 40% aproximadamente, e cerca de 50% ou mais de 50% da população mundial. Portanto, é um mercado significativo. Então, quando esse mercado, e não só, porque não são apenas os países dos BRICS que estão a perceber que o dólar caminha num processo de desvalorização acentuada e que estão a rever as suas posições em dólar. Então isso por si só já provoca o aceleramento da queda do dólar. O dólar está caindo a nível global. E a questão é, tal como foi dito pelo entrevistado de ontem, ligado à corretora, isso para eles, de certa forma, está a acontecer algo que, segundo ele diz, tenho isto presente, isso de alguma forma é paradoxal. Porquê? Porque normalmente não acontece isso. Normalmente, quando há esses cenários de crise, o dólar sobe e o dólar não está a subir. Mas ele fala isso como se fosse uma coisa, uh, e afirma mesmo que é uma coisa que está a acontecer e que é fora do vulgar.
Mas não é para eles. Eles sabem que está a acontecer e porquê está a acontecer. E é com isso que eles estão a jogar. Agora, voltando à questão principal. O que leva os mídias a 100% dos entrevistados serem pessoas ligadas ao sistema financeiro. E mais, houve um caso de uma das empresas do mercado financeiro em que o vídeo que eu postei ontem foi de uma pessoa desse mercado e hoje uma outra pessoa, no caso um sócio dessa empresa, é chamado por um outro mídia a comentar a situação. Ou seja, é que inclusivamente eles chamam pessoas do mesmo mercado. E já aconteceu também, embora de outra empresa, que mais uma vez dois mídias diferentes chamaram pessoas diferentes, mas que operam da mesma empresa. Eu pergunto, isso será normal? Não faria sentido também para comentar, porque estamos a falar de pessoas que também sabem como funciona o mercado financeiro, que se chame pessoas, por exemplo, ligados, professores universitários. Ou alguém vai dizer que o professor universitário que dá aula de economia não tem conhecimento suficiente do funcionamento do mercado para comentar. Acontece que uma pessoa ligada ao ensino provavelmente será muito mais tendencialmente neutra do que uma pessoa ligada ao sistema financeiro. Pode-se garantir que uma pessoa que vem do ensino seja 100% neutra? Claro que não, porque as pessoas também ligadas ao sistema de ensino, também ela tem as suas convicções eh, em termos do funcionamento da economia, que um está mais próximo, por exemplo, de ideias liberais e neoliberais, e outras com um cariz mais progressista. Mas até aí, os mídias, se fossem realmente isentos, poderia atuar. Então eu vou chamar para comentar um economista, por exemplo, ligado ao mercado financeiro. Eu não estou a dizer com isso que eles não possam ser chamados, mas também vou chamar, por exemplo, um professor que tem uma visão do tipo neoliberal e aí já tem dois que vão falar coisas muito parecidas e depois chama um progressista que vai, muito provavelmente, eh, nesse caso até digo, com certeza irá dizer, irá trazer elementos, inclusivamente, que contradizem pelo menos aquele do mercado financeiro, porque mesmo em relação a professores liberais, como eles não têm ligação com o mercado financeiro, eles tendem a falar em que realmente acreditam. É claro que também há o caso daqueles que de alguma forma são manipulados aqui num outro sentido. Eles são usados pelo sistema e que de alguma forma são levados a falar aquilo que, por interesse próprio, aquilo que o mercado financeiro quer que eles falem. Agora, quando eu chamo pessoas 100% do mercado financeiro, destaco quem é a pessoa e qual é a empresa. O que aí pode-se dizer, bom, mas aí é ser transparente. Ok, é mesmo. Só que eu, ao mesmo tempo que estou a ser transparente, estou a evidenciar que uma das coisas que está ali em causa é a publicidade. Porque com isso, essas corretoras do mercado financeiro vão chegar a um público, vão ter uma publicidade com um valor inestimável, porque elas vão aparecer para um público bastante extenso e que, dentro desse público, ao aparecerem, é natural que criem nas pessoas não só o conhecimento da existência dessas empresas, mas que atribuam a essa empresa de facto uma competência, porque estamos a falar que não é evidenciar que não se trata de uma empresa qualquer, uma vez que são empresas cujos seus representantes são convidados por mídias para falar de mercado. E isso, inclusivamente, é uma coisa que interessa bastante ao grande investidor. Porque o investidor não vai querer investir naquela empresa que não tem influência no meio. Ele vai querer investir, sobretudo, em empresas que ele sabe
que elas não só têm o conhecimento do mercado para fazer a coisa certa segundo o seu interesse, mas também daquelas que têm capacidade de influenciar aquilo que é dito nos mídias. Vocês estão a entender? Por isso que eu achei extremo, mesmo com esse problema na voz que eu estou hoje, eu achei extremamente importante gravar este vídeo como complemento ao vídeo que eu gravei ontem. É fundamental que você perceba isso, porque se você perceber a forma com que os mídias manipulam a sua opinião em relação a questões do mercado financeiro, você vai perceber um padrão. E que nesse padrão, por exemplo, está, por exemplo, técnicas usadas inclusivamente por pessoas que burlam as pessoas através, por exemplo, eu também no vídeo de ontem, embora há um passar, eu falei sobre isso, que se você conseguir entender o que está nas entrelinhas, você vai ser muito mais difícil você cair num golpe. E quando eu digo golpe, é não só aquele golpe da pessoa que liga para as pessoas usando um discurso que é um discurso que eles sabem que funcionam e que levam pessoas menos informadas a cair, e que muito provavelmente quando você vê outro cair fica assim, pô, como é que é possível a pessoa ter caído num golpe evidente como esse? Acontece que muitas dessas pessoas não percebem, eles conseguem mexer em questões que têm a ver com questões do interior da pessoa. Então elas não estão preparadas para ser enganadas, ou melhor, elas, exatamente o contrário, elas não estão preparadas para serem enganadas no sentido em que elas têm as condições para tornar o engano, têm de tornar o engodo extremamente fácil. E isso também é usado, evidentemente, na política. Quando políticos querem convencer você de uma determinada tese, não necessariamente ele vai fazer uso dos números e análise dos números exatamente como eles são. É claro que quando os números comprovam a sua tese, eles não precisam fazer nada. Eles podem pura e simplesmente apresentar os números e fazer uma análise séria daquele número. Isso, inclusivamente, é vantajoso. Porquê? Porque se eu faço uma análise séria e você vai verificar e essa análise tem coerência, você vai passar a acreditar mais nesses. Só que existe o outro lado em que sabe que 90% ou mais das vezes a realidade é inversa àquilo que eles querem transmitir e, curiosamente, esses tendem a ter até mais êxito do que os primeiros. Eles, pura e simplesmente, apresentam os números, vão pensar exemplos que supostamente, que muitas vezes nem isso é verdade, supostamente comprova a sua tese, em que basicamente o que acontece é o seguinte: você imagina um evento qualquer em que 99% das vezes eles querem dizer uma coisa, mas existe um em que o processo foi um processo diferente, seja por fator, por exemplo, que a pessoa teve por azar, pode ter sido feito tudo certo e, no entanto, ainda assim a coisa correu mal, porque aconteceu alguma coisa não previsível e que não estando previsto acabou por transformar aquilo que normalmente não iria acontecer em que aconteceu. Coisa que aconteceu. Então eles pensam esse exemplo e ignoram todos os outros que comprovariam o contrário. Essa, por exemplo, é uma forma de manipulação. Então, quando eu vejo esses analistas fazerem análise, sabendo como eu sei que eles jamais irão para os mídias falando aquilo que eles sabem, mas aquilo que eles querem que você acredita que é a realidade, porque aquilo que eles sabem é demasiado, eu insisto sempre nisto, aquilo que eles sabem é demasiado valioso para eles partilhar com você. Eles nunca vão fazer isso. Não é dos interesses deles eles fazerem isso. Eles não fazem isso nem entre eles. Imaginem numa mesa de almoço ou de jantar entre pessoas do mercado financeiro, em que eu digo mais,
nem quando eles são da mesma empresa. Porque mesmo nas mesmas empresas há concorrência interna, em que, por exemplo, um corretor quer mostrar serviço, então ele guarda para ele alguma informação que seja importante para depois demonstrar, apresentar resultado melhor que os colegas e com isso ser valorizado dentro da empresa. Ora, se isto acontece dentro do mesmo mercado e dentro da mesma empresa, vocês acham que com vocês vai ser diferente? Não vai. Até porque vocês são a ferramenta que eles têm para, inclusivamente, aquilo que eles preveem acontecer da forma que eles preveem que aconteça. Mas como eles sabem que aquilo basicamente é uma espécie de jogo de dominó em que em algum momento uma peça vai tombar, fazendo tombar todas as outras, antes que essa peça caia, eles saem do jogo. E quem está no jogo e quem vai fazer parte de uma das peças que vai cair é você. Porque se você estiver no mercado financeiro isoladamente, eu, por exemplo, faço investimento no mercado de ações, sou um pequeno investidor. E vocês acham que eu me guio por aquilo que esses caras estão a dizer? Eu até os ouço. E muitas vezes os ouço para perceber não aquilo que é dito, mas aquilo que não é dito, para tomar as minhas posições. E acreditem, eu tenho-me dado bem com esse processo. Até porque não é extraordinariamente difícil. Eles tentam transmitir a ideia de que é extremamente difícil. É um mercado que eles. Não é extraordinariamente difícil. O que você tem que perceber primeiro é que, se você tem interesse em investir no mercado financeiro, é que investimento não é a mesma. Não é jogo. Quem vai para o mercado financeiro acreditando em jogo, sei lá, em 0,1% das vezes pode-se dar bem, mas em 99,9% das vezes vai perder dinheiro. Agora, se você entra no mercado financeiro sabendo que aquilo é um investimento de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, você, com certeza, se souber escolher as empresas e não é assim extraordinariamente difícil, você vai ganhar dinheiro. Não tem como você não ganhar dinheiro. Não é extraordinariamente difícil. Agora, se você entra e achando que você será bem informado, ouvindo o que esses analistas fazem e praticando o que eles fazem, acredite, meu amigo, você vai perder dinheiro. E não vai perder, você vai perder, eventualmente, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro. O mercado financeiro é muito mais fácil do que as pessoas pensam ganhar, no mercado, ganhar dinheiro no mercado financeiro. É só perceber que se trata de investimentos de longo prazo. Que você não pode entrar no mercado financeiro querendo ganhar dinheiro, aquela coisa absurda chamada day trading. Eu jamais irei fazer uma coisa dessas. Agora, vocês vão na internet, o que existe de vídeos de pessoas a falar de day trading e supostamente a comprovar os seus ganhos, sendo que os ganhos dele não é com o day trade, muitos deles, eles não ganham dinheiro no day trade, eles ganham dinheiro vendendo livros, gravando vídeos, trazendo pessoas a acreditar. É quase como no mercado de apostas. O que existe de vídeos na internet de pessoas dizendo que ganham dinheiro com o mercado de apostas, sendo que se trata muitas vezes de pessoas patrocinadas por empresas de apostas, pessoas que ganham dinheiro não com o mercado de apostas, mas com um patrocínio. E claro que elas têm que ter dinheiro para fazer algumas apostas. Mas no caso de algumas delas, sobretudo aquelas que tenham uma rede bastante grande de pessoas, o dinheiro se calhar nem é delas. Foi a empresa que botou lá para elas fazerem as suas apostas para usarem como exemplo. E depois o que é que elas fazem? Elas só postam os casos em que a aposta resultou. Por exemplo, você aposta, uh, faz uma previsão de que num determinado jogo vai se dar uma zebra.
e você aposta nessa zebra. Se todas as vezes que não ocorrer a zebra, você sabe que vai perder. Só que o dinheiro que você vai perder não é o seu, foi a empresa que a empresa lhe disponibilizou para você fazer a publicidade da empresa e ganhar dinheiro com isso. Aquelas pessoas que acreditam vão fazer isso e vão perder. Sendo que aquela que disse que fez, aquela que fez a aposta, muitas vezes ela até pode pôr lá uma aposta. Só que elas só vão de facto apresentar os vídeos dos casos em que elas ganharam dinheiro. E depois elas usam todas essas técnicas para manipular as pessoas. Depois, na prática, elas ganham dinheiro com o quê? Elas ganham dinheiro com você que assiste os canais delas, e com isso permite que elas monetizem os canais e vão ganhar dinheiro com as empresas que as patrocinam. No mercado financeiro acontece algo bastante parecido, porque a pessoa que vai dar lá a opinião ou é patrocinado por essas empresas e podem ser, e muitas vezes são jornalistas que você acredita que são jornalistas independentes, mas não, são jornalistas que muitas vezes estão a ser pagos para falar aquilo para que são pagos. E muitas vezes acontece com o próprio órgão de informação para quem eles trabalham, porque o órgão de informação para quem eles trabalham, eles também dependem dos anúncios, de quem faz os anúncios. E se eles fazem anúncios, por exemplo, eles fazem anúncios no mercado financeiro, é claro que eles não vão querer ter no seu quadro jornalistas que dão opinião, que vão contra os interesses dessas empresas. A própria empresa depois vai pressionar o mídia para despedir esse funcionário. E tem sucesso 100% das vezes. Portanto, este vídeo basicamente era para isto. Um complemento do vídeo anterior, mais uma vez trazendo para vocês a comprovação daquilo que eu disse anteriormente. E eu acertei naquilo que eu disse. E o que está a acontecer hoje comprova aquilo que eu disse. Não porque eu seja particularmente especialista, que eu seja um gênio. Não sou nada disso. Eu apenas analiso as coisas como elas são. Apenas já vivi o tempo suficiente e tive sempre o cuidado de analisar aquilo que é dito e depois a realidade. Então, essas pessoas. E depois lá está. Eu não estou aqui. Para mim é completamente indiferente se você vai seguir aquilo que eu digo ou não, porque eu não ganho rigorosamente nada com isso. O meu canal, neste momento, ainda nem sequer atingiu o número suficiente para ser monetizado. E eu não tenho nenhuma intenção de aceitar patrocínios por exemplo, vamos supor que isso acontecesse, que a dado momento empresas do mercado financeiro ou, por exemplo, do mercado de apostas pudesse ter interesse em patrocinar o meu canal. Eu digo desde já, eu não aceito. A não ser que elas queiram que eu receba o patrocínio com uma condição. Eu vou falar a verdade. Se elas aceitarem nessas condições, o que eu acho altamente improvável ou mesmo impossível de acontecer, tudo bem. Agora, eu tenho a minha consciência e a minha consciência não tem preço. Eu não vendo a minha consciência por dinheiro nenhum do mundo. Há pessoas que costumam dizer que toda a gente é possível de se comprar, é valor diferente. Bem, só diz isso pessoas que estão disponíveis para vender a sua consciência e cujo valor delas pode ser maior ou menor, consoante aquilo que elas entendem que a sua consciência vale. Agora, quando você não consegue atribuir valor à sua consciência porque ela é valiosa demais para você, porque você sabe que se você fizer algo que sabe que está a fazer com a intenção de prejudicar os outros, você nunca mais vai conseguir dormir descansado na sua vida. Você não vai fazer isso, porque você não vai querer ter dinheiro e ter uma vida miserável. Ninguém quer isso. Agora, se você não tem problema com isso, pelo contrário, quando essas coisas acontecem, você até se gaba de fazer essas coisas, quando você não tem essa consciência, então sim, você tem um preço.
Pode ser um preço menor ou menor conforme o valor que você atribui aos seus princípios, ou melhor, a falta deles. Agora, se você tem princípios, princípios rígidos, que você não abdica deles em hipótese alguma. Repare o que eu estou aqui a dizer. Eu estou-vos a assumir que eu jamais aceitarei qualquer tipo de patrocínio, por maior que seja, de empresas ligadas ao mercado de apostas. E reparem, eu neste momento não faço apostas no mercado esportivo. Mas eu já fiz. E posso voltar a fazer outra vez. Só que eu sei que aquilo não é uma atividade para eu ganhar dinheiro. É uma atividade em que eu meto ali uma mixaria para me entreter, apenas para validar se, por exemplo, a análise que eu faço de um jogo, se de facto resultou ou não. Então, eu ganho, eu perco. Mas, na melhor das hipóteses, eu fico no 0-0. Eu sei que a longo prazo eu vou perder sempre. Eu tenho consciência disso. Agora, mas é porque eu não sou especialista, os outros ganham porque são. Não! Eu vou perder porque, da mesma forma que os outros perdem. A diferença é que os outros não ganham não é no mercado de apostas. Eles ganham dinheiro é com o patrocínio e com as pessoas que lhes dão audiência. Eu já fiz testes, inclusivamente. Até para validar aquilo que eu estou a dizer, eu já cheguei a fazer testes e validar os palpites dessas pessoas. E acreditem, em 100% dos casos, tudo de canais com audiência enorme, de várias pessoas a comentar, a dizer que ganharam dinheiro também a seguir, sendo que muito provavelmente são comentários colocados por pessoas que fazem parte do próprio meio. E em todos os casos não houve uma única exceção que eu não perdi dinheiro. Só que eu sabia que ia perder. Por isso que eu perdi aquilo que eu estava disposto a perder só para comprovar de alguma forma aquilo que eu digo. Se de facto tem algum que sabe o que está a fazer. Mas mesmo sabendo que não faz sentido no mercado de futebol. Não existe nenhum analista que consegue prever com um nível de acerto, sei lá, de 70%, as suas apostas. Não existe isso. Eles dizem que há casos, vocês vão encontrar na internet, casos de pessoas que dizem que conseguem ter ganhos de 20, 30%. Eu cheguei a demonstrar que isso é impossível. Se elas tivessem ganhos dessa ordem, elas em menos de um ano se transformariam nas pessoas mais ricas do mundo. Eu um dia ainda vou trazer aqui para este canal um caso, uma forma, usando a matemática, que comprova o que eu estou a dizer. Um caso, inclusivamente, que é extremamente didático, vai ser um vídeo muito curto e que eu já gravei há muito tempo e está esquecido alguns e praticamente ninguém viu esse vídeo. E agora que o canal está a ter audiência, eu pretendo voltar a gravar em que eu exponho como matematicamente aquilo que é apresentado não funciona e porquê que o sistema Ponzi, quanto maior o sucesso na fase inicial, menor o tempo de duração do esquema. Tudo isto eu vou explicar nesse vídeo. E de uma forma. E vocês vão ver que é possível fazer-se isso, demonstrar isso, num vídeo de 10 ou 15 minutos. Não é preciso mais. É possível fazer até muito menos. Mas como eu gosto de ser detalhista, provavelmente será um vídeo entre 10 e 15 minutos. Então é perfeitamente possível demonstrar que isso não funciona. Mas eu tenho demonstrado que não é possível ter ganhos consistentes nem sequer de 1% ao mês. Você vai dizer, mas de 1%? De 1% eu faço uma aposta e sou capaz de ganhar até 200% numa única aposta. Só que se você fizer isso de forma recorrente, mesmo que você venha a ter um ganho muito grande no início, depois, como os seus erros tenderá sempre a ser maiores do que os seus acertos, em algum momento você vai perder não só tudo aquilo que ganhou, mas inclusivamente aquilo que você tinha na sua caixa no início, o dinheiro que você depositou. Então, porquê que nem 1% é possível se ganhar de forma consistente? Porque basta fazer uma conta muito simples, como eu vou trazer nesse vídeo que eu vos disse, para ficar. Repara, as pessoas são capazes de pensar:
Bom, mas 1% ao mês representa um ganho de 12% ao ano. Não, é mais, porque estamos a falar de juros de juros. A cada mês, o ganho que você vai ter, se você ganhar de forma consistente uma média de 1% ao mês, você no mês seguinte vai ganhar 1% sobre aquilo que tinha e mais o 1% que você ganhou no mês anterior. Então, quando chegar no final do ano, eu não fiz as contas, mas muito provavelmente é capaz de bater aí na casa dos 15% ao ano. Isto é um ganho extraordinário. Isso é um ganho que se pode ter na Selic. Mas quem é que desdenha um ganho como esse? Vocês acham que pessoas que têm milhões desdenhariam de ter um ganho consistente de 15% ao ano? É claro que não. É claro que não. Repare, não por acaso, é claro que entre apostar no mercado de apostas com ganho presumível médio de 1%, que vai dar, por exemplo, não sei, como disse, não fiz as contas, sei lá, 15% ao ano, é muito melhor apostar na Selic, porque o risco é zero e eu ganho os mesmos 15%. Mas é só para vocês verem. Agora, se eu pegar nesses, em vez de 1%, fizer como nem preciso ir para os 30, 40, 50%, nada disso, que há vídeos a dizer isso. Mas se eu pegar, por exemplo, sei lá, 5% ao mês, eu vos garanto, com 5% ao mês, já é possível, com um pequeno valor, ao fim de alguns poucos anos, você se tornar milionário, bilionário. Precisamente por esse mecanismo dos juros compostos, ou seja, do facto de você a cada mês ganhar mais, porque ganha sobre o capital inicial, mais os ganhos que foram acumulados ao longo do tempo. Com 5% ao mês já se consegue, reparem, apenas de 1 para 5, é claro que são 5 vezes mais, mas continuamos, se olharmos, é muito fácil convencer as pessoas de valores assim pequenos. 15, 5% das pessoas. 5% é perfeitamente plausível. É plausível até mais do que isso. Num mês, 2 meses. Agora, de forma consistente, durante o ano, não, isso não ocorre. E, portanto, fica um acrescento a este vídeo, em que eu agora trouxe um assunto que eu não estava previsto, que é a questão do mercado de apostas, mas que fica mais como mais um ensinamento para você. Se você é uma pessoa que ou entrou no mercado de apostas, gosta do mercado de apostas, ou em algum momento pensa em entrar no mercado de apostas, saiba que aquilo funciona desde que você perceba que aquilo não é para ganhar dinheiro, é para você se entreter. Pelo contrário, você vai perder dinheiro. Então, se você, por exemplo, não é problema para você perder, vamos supor, 100 reais por mês, por exemplo, então, isso aquilo lhe dá prazer. Agora, tenha consciência disso. Não vai entrando achando que você vai ganhar dinheiro, porque aí, acredite, você corre o risco de perder tudo o que tem. E isso acontece frequentemente. Sobretudo, se você sabe que você tem algum problema com o jogo, assim como pessoas têm com outras coisas, como com álcool, isso, pelo amor de Deus, não faça isso nem por brincadeira, não faça isso nem por entretenimento, porque em algum momento aquilo vai se tornar um vício que vai arruinar a sua vida. Não se meta nisso. Não existem especialistas que lhe vai ajudar a ganhar dinheiro em jogo, seja ele jogo ligado ao mercado de apostas, seja ele jogo ligado ao mercado financeiro, que ambos são baseados na mesma regra. A longo prazo ou até a médio prazo, você acabará sempre por perder dinheiro. No mercado financeiro, sim, existe uma forma consistente de ganhar dinheiro, de você, inclusivamente, a longo prazo, conseguir fazer um pé de meia para lhe dar uma aposentadoria, para você viver bem quando chegar à sua aposentadoria. Mas repare, estamos a falar de um processo de longo prazo, em que onde quanto mais cedo você
começar, mais longe você poderá chegar no longo prazo. E quando eu estou a falar no longo prazo, eu estou a falar num horizonte de 20, de 30, de 40 anos. É nesse sentido. É possível-se ganhar um valor significativo em 10? É possível se ganhar em um? Mas aí já estamos a cair no campo da sorte. Já estamos a cair no campo do jogo. Ganhar em um ano é tão provável como perder dinheiro em um ano. Agora, se você entra e no primeiro ano perdeu dinheiro, não se desespere, porque se você escolheu as empresas certas para investir e investiu de forma consistente um valor que você sabe que não lhe vai fazer falta no curto prazo, ou seja, em nenhum momento você vai ter, por exemplo, que fazer uma intervenção médica e que vai precisar desse dinheiro. Não meta o dinheiro no mercado financeiro. Porquê? Porque é um investimento onde só se ganha dinheiro no longo prazo. No curto prazo é sorte. É apenas sorte. Ok? Fica então mais essa mensagem no canal. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo. E já agora, não se esqueça, caso não tenha se inscrito no canal, de se inscrever, dá o seu like, se gostou, o dislike, se não gostou, e comente. O vosso comentário é fundamental para mim. Eu procuro responder a todos. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.